Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia, mais uma palavra que venha nos levantar, que venha nos fortalecer, nos animar. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de iniciar, eu queria dizer a você que você já tem notado que eu tenho falado muito sobre cura, cura divina. E o porquê disso? É porque nós estamos passando por um momento, queridos, que nós precisamos ter bastante clareza na palavra a respeito desse assunto, para que a gente possa usufruir daquilo que nós já temos em Cristo. Amém? Por isso que eu tenho insistido nesse assunto, mas também eu falo sobre outros assuntos, e também os outros ministros da igreja também falam sobre outros assuntos. E em breve eu estarei falando também, diversificando os temas aqui, mas é porque esse tema é muito importante no momento. Antes de começar a nossa palavra, eu queria pedir para você para curtir aí os nossos vídeos, para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você ama, que você gosta e que precisam da ajuda que a palavra de Deus pode lhes proporcionar. Quero pedir também, se você tem liberdade e alegria no seu coração para contribuir e quiser contribuir para a divulgação da palavra por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a nossa conta, a conta da igreja, no Banco do Brasil, Banco 001, Agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Vou repetir para você, Banco do Brasil, Banco 001, Agência 1022, dígito 7. Conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional. Essa conta vai estar logo aí abaixo no corpo do vídeo, para que você possa fazer a sua contribuição, fazer a sua transferência, sua TED, como você quiser o seu depósito, como você quiser, sua ajuda será bem-vinda. Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 1. Marcos capítulo 3, versículo 1 diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Queridos, e a gente vê aqui, ontem eu falei sobre isso, falei sobre esse assunto, não sobre esse versículo específico, mas sobre essa questão de religião, de regras que são estabelecidas e que trazem um empecilho para a cura das pessoas. A gente vê aqui esse caso desse homem que tinha uma mão ressequida e eles estavam num sábado na sinagoga, e Jesus então indaga ali dos religiosos da época se era lícito curar aos sábados ou não, ou se era lícito salvar a vida ou tirar a vida no sábado ou não, e eles ficaram em silêncio porque tinham medo da sua resposta trazer dano para eles mesmos. Se eles dissessem que era lícito, eles poderiam ser acusados de estar contrariando a lei. Se eles dissessem que era ilícito, eles estariam indo contra a pessoa do Senhor Jesus, que era tido com muito respeito, com muito acolhimento pela multidão. Então, eles ficaram calados. Mas a gente vê claramente aqui nessa narrativa, nesse texto que eu li para vocês, uma coisa. A gente vê ali Jesus, a palavra dizendo para aquele homem: Você é curado, estenda a sua mão. Estenda a sua mão. A gente vê também, percebe por esse texto, a atitude daquele homem. Aquele homem, ele tinha a mão ressequida, ele sabia que ele tinha a mão ressequida, é o que ele via. Mas, ao comando de Jesus, quando Jesus disse, estende a mão, e a palavra estava dizendo para ele ali, a palavra viva, a palavra encarnada estava ali, estende a mão, você é curado,
ele obedeceu a palavra e estendeu o braço como se fosse curado. E curado ele foi. Você consegue perceber na dimensão do espírito do que estava acontecendo ali? Ele tinha a mão ressequida, encolhida, e Jesus disse para ele: você é curado, estende a sua mão. E ele obedeceu a palavra, obedeceu a Jesus, e estendeu a mão, e a mão dele foi curada. Amém, queridos? O que nos mostra esse texto? Esse texto nos mostra, querido, que a nossa ousadia em obedecer a palavra faz com que a palavra produza o resultado que ela diz em si mesma. É aquilo que diz Isaías 55, que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas antes ela cumprirá o seu propósito, o propósito para o qual ela foi designada. Então, quando nós temos ousadia em obedecer a palavra é poderosa para produzir os efeitos que ela diz, que Deus a propôs. Amém, queridos? Esse homem foi assim, ele obedeceu a palavra, obedeceu a Jesus e foi curado. Vamos para outro texto, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, eu falei desse texto ontem, mas eu não entrei no mérito desse, eu falei só um versículo, mas eu quero hoje ler toda a história. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a declaração desse pai. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém, queridos? Tem algumas coisas aqui que a gente muito interessante nesse texto. Primeiro, a realidade dos fatos. Aquele pai levou o jovem, aquele filho dele, para os discípulos de Jesus. Foi até Jesus, Jesus não estava, ele encontrou com os discípulos de Jesus para o libertar daquele espírito maligno. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas Jesus chega, né, e pergunta: o que é que vocês estão falando? Aí ele conta a situação do filho dele e Jesus pergunta para ele: mas há quanto tempo que acontece isso com esse rapaz? Ele falou: desde a infância. Aí contou que muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. E aí o pai faz uma declaração interessante. Ele diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde para ele: se podes? Você ainda tem dúvida se eu posso? Há tanto tempo eu estou aqui no meio de vocês, fazendo milagres, anunciando o reino de Deus, você vem me dizer: se podes? E ele disse: tudo é possível, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E aí aquele homem cai na real, ele viu que ele estava apenas demonstrando a incredulidade dele, porque diante de tantos milagres que Jesus já havia feito ali, ele não podia ter mais essa dúvida se Jesus podia ou não. Ele devia ter a certeza,
né? Então ele diz, eu creio, Senhor. Em lágrimas ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Veja, queridos, que muitas vezes o que nos impede de receber os milagres, de experimentar os milagres de Deus, é a incredulidade. É você estar tão focado na realidade dos fatos, do ponto de vista natural, que você não consegue enxergar além daquilo que os seus sentidos te mostram. Você não consegue crer e obedecer a palavra para que você possa desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz para você. Olha, essa questão da incredulidade é algo tão real que a gente vê que naquele tempo mesmo, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 53 até o 58, diz que Jesus, ele foi lá para a terra dele, né? E as pessoas ficavam espantadas com Jesus. Falam, de onde vem essa sabedoria, esses sinais, esses poderes miraculosos que ele faz? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive aqui no meio de nós as suas irmãs? Como? Como que ele faz tudo isso? De onde lhe vem tudo isso? E Jesus diz que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E a palavra diz no versículo 58 que ele não pôde e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja que a incredulidade é um impedimento para recebermos os milagres. E hoje em dia as pessoas estão vivendo assim, incrédulas, às vezes levantando várias barreiras diante de si, ora por tradição, ora por religiosidade, ora por falsos ensinos. São barreiras que são levantadas, tornando as pessoas incrédulas, impedindo-as de se aproximarem de Deus e receber de Deus, pela graça, tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu quero desafiar você hoje, querido. Tenha dúvida, duvide das suas dúvidas. Duvide das suas dúvidas. Creia na palavra. Se envolva com a palavra e desfrute da palavra, querido. A palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como dizermos que temos fé se apenas concordamos com a nossa mente, mas nos recusamos a agir conforme a palavra de Deus diz. A fé, ela tem uma ação correspondente. E a ação correspondente da fé é agir em linha com aquilo que a palavra de Deus diz. Agora tome cuidado, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que tem acontecido muito, principalmente nos dias de hoje, é que as pessoas têm ouvido muito outras vozes, têm ouvido outras fontes que não a palavra de Deus. E essas vozes, essas fontes que não são a palavra de Deus, ao invés de trazer fé, têm trazido incredulidade. E aí, quando você se vê diante de uma dificuldade, de uma barreira muito grande, você não tem fé para ultrapassar. Você tem o quê? Medo, porque dentro de você tem incredulidade. Isso é muito oportuno, porque a gente vê nos dias de hoje que a mídia, ela se preocupa só em transmitir terror, transmitir medo, transmitir pavor. Eles colocam esse vírus como se ele fosse mais poderoso que de tudo que há na Terra. Querido, não existe ninguém mais poderoso no universo do que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não existe ninguém mais poderoso nessa terra do que Jesus Cristo, do que o Espírito Santo. O sangue de Jesus, querido, que é poderoso e já nos livrou e já nos justificou. Amém? E a gente precisa entender que a vontade de Deus em curar já está expresso na sua palavra, querido. Em João capítulo 6, no versículo 38 ao 40, Jesus diz que eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu para fazer a vontade de Deus, querido. E quando você vê no ministério de Jesus, Jesus não, em momento nenhum nos evangelhos, narra que Jesus colocou enfermidade nas pessoas. Ao contrário, ele curava a todos. Lá em Mateus 8,16, diz que trouxeram para eles muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava todos os enfermos. Mateus 12:15 também diz que Jesus curou todos os enfermos. A gente vê o tempo todo Jesus curando a todos. E o caráter de Deus, que nos mostra que Deus é bom e Deus não muda. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Enfermidade que não vem de Deus, não é da luz, não é do reino de Deus.
A enfermidade só entrou na trajetória humana depois da queda do homem, só depois que Satanás se tornou o Senhor deste século, o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, querido. Deus é bom o tempo todo e Deus não tem doença para os seus filhos. Em 1 João no versículo 1 João, do 1 ao 5, diz assim, eu vou ler aqui para você. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém, queridos? Não existe trevas em Deus e doença é das trevas, querido. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Conhecer mais a palavra. E conhecer menos das coisas naturais. A obra que Deus realizou para nos proporcionar a cura divina já está expressa na sua palavra, querido. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 16 e 1 Pedro capítulo 2, 24. Eu vou até aproveitar para ler. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8,16 diz que ao cair da tarde, trouxeram para ele muitos endemoniados enfermos, e ele meramente com a palavra expulsou os demônios e curou todos os enfermos, para que se cumprisse isso que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com todas as nossas enfermidades. E em 1 Pedro 2, versículo 24, 30 anos depois que Jesus Cristo já havia ressuscitado, Pedro declara na sua carta, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Já remetendo ao passado. Naquela cruz nós fomos sarados, porque naquela cruz Jesus carregou os nossos pecados, naquela cruz Jesus carregou as nossas enfermidades. Foi ali que nós fomos curados. Amém, queridos? A verdade sobre a doença, sobre o autor da doença, sobre quem cura, está expresso na palavra, e Jesus veio trazer esse divisor de águas, porque até então as pessoas acreditavam que tudo que eles não tinham entendimento vinha de Deus. Se era bom é porque Deus estava concordando e abençoando, se era mal é porque Deus estava castigando, mas não, Jesus veio e veio trazer essa divisão. Deus é bom e ele não muda, tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é ruim vem do inimigo. Amém, queridos? Por isso que Jesus diz, lá em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos liberta, querido. Quanto mais conhecemos da palavra, mais vamos entender que Jesus na cruz do Calvário já realizou uma redenção perfeita e completa. Já nos livrou, Deus já nos livrou, já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Quanto mais conhecemos a palavra, entendemos que Jesus já pagou o preço da nossa cura, Jesus já pagou o preço da nossa salvação, e que o inimigo não tem poder mais para nos oprimir com enfermidade, não tem poder mais para nos tocar, porque hoje a nossa vida está escondida em Deus. Sabe, querido, a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, primeiro, é a falta de conhecimento. Segundo, quando conhece, não obedece. Então nós precisamos resolver isso dentro de nós, não é em Deus. É dentro de nós, conhecer a palavra, obedecer a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. O resultado é paz, alegria, sucesso, cura divina, tudo de bom, porque Deus só tem coisas boas para nos dar. Amém? Nesse momento eu vou orar por você. Se você está passando por alguma circunstância de enfermidade, eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento e coloque a sua mão sobre a região onde está localizado o sintoma, e eu vou orar por você nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço porque na cruz do Calvário Jesus Cristo já pagou o preço da nossa redenção, o preço da nossa salvação.
Jesus, Pai, naquela cruz, ele levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, para que nós hoje possamos viver a vida plena, Pai, que o Senhor planejou para que cada um de nós vivêssemos. Pai, eu te agradeço porque estamos vivendo um momento onde estamos, por decretos humanos, confinados em nossas casas, mas o Senhor não está confinado, a tua palavra não está confinada, o teu espírito não está confinado, Pai, o teu poder não está confinado, e por isso, Pai, na autoridade que o Senhor nos outorgou pelo nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora por essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que venha sobre ela, Pai, que o teu poder, que ultrapassa, Pai, tempo e espaço, que não está limitado por tempo e espaço, alcance agora cada uma dessas pessoas onde elas estão. E tudo que estiver fora do lugar, que o teu poder venha permeando, do alto da cabeça até a planta dos pés. E tudo que estiver fora da normalidade, venha para a normalidade agora. Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus Cristo, tudo normal, todo sintoma fora deste corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, agradeço você que esteve aqui conosco até agora, nos ouvindo. Deixa o aviso aí, se você curtiu, dê o seu like neste aviso, neste vídeo, compartilhe. Se você quiser, faça a sua contribuição, a conta está logo aí embaixo. E fiquem na paz, até a próxima. Boa noite a todos.